Olá, meus queridos, graça e paz, seja bem-vindo. Você está no seu canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Eu sou o pastor Fábio Pereira e nós vamos a mais uma aula da nossa série Introdução à Teologia Sistemática. Essa é a nossa aula de amartiologia, a doutrina do pecado. Nós vamos fazer uma breve introdução a respeito do assunto, trazendo para você a definição do que é o pecado, as consequências do pecado, a importância do estudo dessa disciplina. Eu espero que essa aula seja uma bênção para você, em nome de Jesus. Antes da aula, quero pedir a você que deixe seu like, é muito importante para o canal. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus contatos. Estamos numa campanha de alcançarmos 2.000 inscritos nesse mês, e você pode fazer parte desse projeto compartilhando o vídeo com os seus contatos, inscrevendo-se no canal, ok? Também quero pedir a você que assista os outros vídeos dessa série. Vai ser muito importante você ter uma noção da introdução à teologia sistemática. Vamos à nossa aula, que Deus em Cristo nos abençoe. Bem, meus amados, nós vamos começar a nossa aula trazendo a definição do que é a martiologia. Vamos apresentar uma definição etimológica e também uma definição teológica para uma melhor compreensão, ok? A palavra amartiologia, ela vem do grego amartia, que literalmente quer dizer pecado, e também da palavra logos, que quer dizer estudo ou tratado. Literalmente, nós podemos dizer que a martiologia é a doutrina do pecado, é o estudo acerca do pecado. Então nós temos aqui uma definição literal do que é a martiologia. Outra coisa interessante quanto à etimologia é que o termo amartia, ela tem na sua etimologia grega o sentido de errar o alvo. Daí nós percebemos que o pecado é simplesmente errar o alvo. A amartiologia é o estudo do pecado. E esse estudo vai se dar exatamente como o ato, estado ou condição que sugere que o pecado é um desvio do fim ou do modo estabelecido por Deus. Resumindo, o que é a martiologia? É a doutrina do pecado. A palavra amartiologia, ela tem a sua etimologia na palavra amartia, que traz a ideia de errar o alvo. Podemos entender que o pecado é simplesmente errar o alvo, é um desvio, porque Deus estabeleceu princípio na sua palavra. E quando eu desobedeço esse princípio, eu estou errando o alvo, eu estou pecando. Então, o pecado é errar o alvo. A martiologia é a doutrina do pecado, é a disciplina que estuda acerca do pecado. E o pecado é errar o alvo, é não cumprir os princípios estabelecidos por Deus. Então, nós temos aqui a definição etimológica do que é a martiologia, a doutrina do pecado. Vamos também apresentar agora a definição teológica. Teologicamente falando, a martiologia é uma disciplina teológica que compõe a teologia sistemática e que estuda acerca do pecado, abordando aí as suas origens e também as suas consequências. Nós temos aqui a definição etimológica, teológica, melhor dizendo, do que é a martiologia. Então vamos lá, queridos. Etimologicamente falando, a martiologia é a doutrina do pecado. Teologicamente falando, a martiologia é a disciplina, é uma disciplina da teologia sistemática que tem por objetivo estudar o pecado, abordando aí as suas origens e também as consequências.
ok? Vamos agora conhecer o objetivo principal da amartiologia. Poderíamos aqui destacar vários objetivos, mas o objetivo principal da amartiologia é nos mostrar a incapacidade humana em relação a Deus e também nos revelar a graça de Deus. Por quê? Porque quando nós estudamos essa disciplina, nós aprendemos que o homem é incapaz, por exemplo, de salvar a si mesmo, de restaurar a sua própria vida. E aí nós conhecemos a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que mesmo sem merecermos, Deus nos alcança e nos resgata do pecado, ok? Agora que você já sabe a definição etimológica e teológica da martiologia e o objetivo, vamos conhecer alguns assuntos abordados nessa disciplina. Quero destacar aqui alguns que eu acredito que é de suma importância. O primeiro é a origem do pecado. E aqui é muito interessante, porque você estuda acerca da origem do pecado em um contexto geral e também no contexto humano, porque antes do pecado atingir a raça humana, antes do pecado ter origem na raça humana, ele teve a sua origem no meio dos anjos, no mundo angelical. E aí você aprende exatamente esse detalhe. Outro assunto é o pecado original. Esse assunto nos faz entender que o homem já nasce morto espiritualmente, separado de Deus, por herdar o pecado original, que é o pecado originado em Adão e Eva, que nos traz essa natureza pecaminosa, porque somos descendentes de Adão e Eva. O outro assunto é pecados atuais. Além de nós herdarmos o pecado original, nós praticamos pecados nos dias atuais. O outro assunto é a consequência do pecado, porque além de você conhecer a origem do pecado, o pecado original, pecados atuais, você aprende as consequências que esses pecados trazem para a vida daqueles que o praticam, ok? O outro assunto é a realidade do pecado. Não há como negar. O pecado é um fato, o pecado é real e o pecado destrói. E aqui a realidade do pecado tem por objetivo nos esclarecer esses detalhes. O outro assunto é a universalidade do pecado, mostrando que o pecado é universal. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nós observamos aqui que o pecado atingiu a todos. Todo ser humano é pecador. Em exceção de Cristo, todo ser humano tem na sua natureza o pecado original, porque é descendente de Adão e Eva. Pois bem, queridos, essa foi a nossa aula, introdução à martiologia. O objetivo foi exatamente despertar a tua curiosidade para se aprofundar no estudo dessa disciplina e temos certeza que será uma bênção em nome de Jesus.